Olá a todos, colegas do Ministério, os demais interessados sobre REDCap. Estamos aqui hoje com a nossa amiga Jaqueline para nos dar mais orientações sobre essa ferramenta interessante para trabalharmos e hoje com uma aula sobre a ferramenta Survey ou Survey do REDCap. Essa ferramenta que é muito interessante, por exemplo, para nós mandarmos via e-mail ou um link ou via e-mail direto, né, para um participante específico, né, e ele responder um questionário que nós preparamos pelo REDCap. Eu acho que essa é uma das ferramentas muito interessante para pesquisa com Internet-Based Population, né, essas pesquisas de população baseadas no uso da internet, cada vez mais crescentes, e a Jaque, então, vai nos ensinar um pouquinho dessa ferramenta. Jaque, está com você. Olá a todos. Então, como o Alex disse, eu vou estar apresentando aqui para vocês mais uma ferramenta, né, do REDCap. Então, eu vou fazer uma breve apresentação dessa ferramenta, que é a Survey. Ela é bem semelhante, né, similar aos formulários do Google, né, os links do Google. Então, o REDCap permite, então, essa opção e essa vantagem, né, de o envio de formulários via e-mails e outros aplicativos aí de mensagens, facilitando as pesquisas. Bom, nós podemos criar as listas de participantes. Então, aqui no nosso menu lateral, né, no nosso menu de aplicativos, como já foi mencionado em outras aulas, nós temos aqui a opção de criar a lista de participante, de organizar essa lista de participantes, tá? Dentro desse menu, nós temos também um link geral, que nós podemos utilizar enviando para diversas pessoas, sem que nós não tenhamos a necessidade de identificar as pessoas, né? Então, uma pesquisa que eu não tenha que identificar o meu participante, eu posso enviar um link comum. Ou então eu posso criar uma lista de participantes e identificar todos eles via e-mail. Então, na lista de participantes, eu vou cadastrando os e-mails. Eu posso, aqui na coluna do meio, eu coloquei uma tag aqui porque tinha identificação. Então, eu posso colocar nome, eu posso gerar um identificador no meu estudo. Aqui na outra coluna, o REDCap identifica quem respondeu na forma na bolinha verde, quem respondeu o questionário. E eu posso também fazer um envio de massa, né? Clicando aqui em todos os e-mails que ainda não responderam à minha pesquisa, o meu formulário, e enviar novamente esse formulário. Então, vamos para a nossa parte prática, né? De como fazer isso diretamente do REDCap. Mais uma vez, frisar que nós estamos utilizando, né, Alex, uma licença da Santa Marcelina, do Hospital Santa Marcelina, que concedeu essa licença para a gente fazer uso durante essas aulas. Então, eu separei aqui um formulário, identifiquei ele aqui como formulário Survey, para fazermos essa parte prática. Primeira coisa que nós temos que fazer no menu aqui Online Design é habilitar esse formulário para que esse instrumento ele seja uma survey. Então, aqui nas ações, eu tenho que habilitar a survey. Então, eu só clico aqui e habilito a Survey. Ele vai me abrir a página para eu editar o título, para eu editar a mensagem inicial que vai aparecer para a pessoa. Então, bem-vindo à pesquisa, tananã, tananã. Então, eu posso colocar isso. Eu posso acrescentar um logo, eu posso mudar a letra, enfim, várias outras opções
customizações, né, desse meu formulário. Então, tem várias outras opções aqui, e aqui no final eu edito a minha mensagem final. Vou só colocar aqui, obrigado, tá? Então, tem várias opções aqui dentro do meu formulário. Vou salvar as minhas configurações da survey. Agora eu vou lá no menu lateral, e vou criar a minha lista, né, de participantes. Então aqui eu tenho um link geral, vou copiar ele aqui e vou abrir aqui numa outra aba para mostrar para vocês como que fica. Então, já habilitando o formulário, eu já tenho a opção de abrir o link. Então, aqui vai abrir o meu formulário através do link. Um link geral, sem que eu tenha que identificar, né, a pessoa que está participando dessa pesquisa. Ou eu posso vir aqui nesse outro menu e identificar os meus participantes, né? Então, eu posso adicionar um a um dos participantes, adicionando, por exemplo, eu vou adicionar aqui o meu e-mail para poder enviar um link. Então, eu adicionei o meu e-mail aqui, e aqui gera um link que eu posso enviar para a pessoa, ou um QR Code que eu posso também estar enviando para essa pessoa. Então, posso adicionar várias pessoas, copiar uma lista de e-mail e colar aqui ao mesmo tempo e gerar, né, incluir várias pessoas ao mesmo tempo, sem que digite uma a uma. Então, é bem fácil e simples de editar esses participantes. Bom, é isso, Alex. É super simples, uma ferramenta muito prática no nosso dia a dia, que facilita a pesquisa, né? E bem simples de se utilizar. Jaque, essa é uma ferramenta que a gente tem utilizado muito, sobretudo agora no período da pandemia. Eu vi uma funcionalidade que eu não conhecia, né? A gente está usando em Ribeirão Preto, numa das pesquisas até com o Ministério da Saúde, e a funcionalidade é a seguinte: depois que o pesquisador preenche, ele recebe o questionário que ele respondeu, sabe? Ele recebe no e-mail dele, e eu acho que isso é uma vantagem assim para o usuário, né? O pesquisado, por exemplo, ter uma memória do que ele respondeu, né? Você sabe pontuar para a gente essa ferramenta aí no RedCap? Isso, na hora que eu estava fazendo a configuração, né, Uhum. eu vou voltar aqui um pouco, na configuração aqui do meu formulário, eu Certo. tenho a opção de permitir uma cópia, né, que esse Ok. usuário, ele tenha, olha, que o participante, ele tenha um PDF, faça o download do PDF da resposta, né. Então eu habilito essa opção aqui para para o usuário, né, que ele possa fazer o download e ele também receba, né, uma cópia, quando ao final da resposta. Então ele vai receber por e-mail uma cópia das respostas que ele preencheu do formulário. Então eu posso sim configurar essas opções aqui nas minhas configurações, Alex. Ótimo, Bem muito bom, Jaque. legal. Esses links também, Jaque, eu posso copiar eles e tanto propagar por e-mail, por exemplo, mas eu também posso propagar eventualmente até por WhatsApp, né? Por alguma ferramenta dessa natureza, né? Isso, quando, por exemplo, não é uma pesquisa que tenha que identificar os participantes, eu posso fazer um envio em massa desse link, né? Fazer uma divulgação desse link para que várias pessoas preencham esse questionário. E mesmo quando eu identifico esse participante, eu posso enviar via WhatsApp, e-mail, qualquer outra ferramenta de mensagem, eu posso estar fazendo o envio desse link para o participante. Ótimo, Jaque. Uma última questão, é muito comum, né, nas nossas pesquisas acadêmicas, a gente se utilizar de termos de consentimento.
né, o famoso TCLE, né, a gente pede, a gente busca a aprovação dos nossos projetos nos comitês de ética em pesquisa, né, do sistema CEP-CONEP, e muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos termos de consentimento livre e esclarecido. Isso é um comentário, né, uma estratégia que a gente montou numa das pesquisas nossas, junto com o Ministério, que a primeira parte do survey, a primeira parte do formulário é, na verdade, o texto, né, o texto de abertura da pesquisa e o TCLE. E o indivíduo, né, a gente fez uma pergunta que é se ele concorda participar da pesquisa, ele está dando consentimento, né, esclarecido, e a gente, obviamente, salva, né, essa questão que ele concordou participar, então a gente só considera nas nossas avaliações estatísticas aqueles que responderam que concordam em participar da pesquisa, os outros a gente não seleciona. Essa, pessoal, é uma questão muito interessante, né? A gente não pode deixar de considerar as questões éticas, são muito importantes, muito relevantes, a nossa legislação de ética em pesquisa é bastante rigorosa, né? Então, mesmo em surveys, a gente consegue estabelecer, né? A Jaque deve ter outras experiências, né? Mas a gente consegue estabelecer esses quesitos éticos como aplicação de um TCLE. Isso, Alex, bem lembrado. Então, eu posso dividir o meu formulário em partes, né? Então, eu posso dividir por exemplo, esse formulário numa primeira parte, que é o TCLE. Então, eu coloco todas as informações do TCLE, uma cópia mesmo do TCLE aqui na primeira parte. E a pergunta é, né, se o participante está ciente, né, de todas as informações e consente em participar da pesquisa. Se ele consente, o formulário dá seguimento, né, para outra parte, para outra página, né? E se ele não consente, encerra o formulário. Então, tem essa opção sim dentro do formulário, podendo dividir, né, o formulário em páginas. Ótimo, Jaque. Eu acho que a aula de hoje foi super interessante, é uma ferramenta bacana. A Jaque mostrou para a gente sobre a utilização dos surveys. Todas as ferramentas, Jaque, lembrar o nosso usuário do RedCap, né? Todas as ferramentas lá de relatório, de exportação de dados também são aplicadas, né, aos bancos de dados que estão nos surveys, ou seja, eu posso pegar os dados, exportar para um software estatístico e proferir com as análises estatísticas, né? Não há uma diferença entre o que é um survey e o que é um questionário fixo lá do RedCap para análise, né? Tudo segue conforme ali o planejado, né? Exatamente, Alex. Então, nós temos, como mencionado na aula passada, né? Então, nós temos várias ferramentas de exportação dos dados, e isso se estende para a forma de survey, né? Então, a forma de armazenamento dos dados é a mesma, né? Das outras formas de coleta de dados. Então, nós também contamos com as mesmas opções de exportação dos dados, e com isso, possibilitando também as análises, enfim. Boa observação, Alex. Gente, muito obrigado a todos, muito obrigado, Jaque. Vamos ficando por aqui e logo mais trazendo mais conteúdos RedCap para vocês dessa forma dinâmica, rápida, como a Jaque tem feito. Muito obrigado, Jaque. Um abraço a todos.